Bom, a gente vai tentar fazer o debate agora. A gente vai ter mais meia hora, então meio-dia e meia, era meio-dia, a gente está colocando para meio-dia e meio o nosso teto. Não vai ser possível abrir para falas, porque a quantidade de pessoas é muito grande, a gente tem uma avalanche de perguntas aqui feitas por escrito, e, nesse sentido, a gente vai tentar fazer um esforço aqui para responder ao máximo. E eu vou pedir, invertendo um pouco a ordem das apresentações, eu vou pedir que a gente comece a responder as perguntas, que o Elvésio e que o Gastão façam leiam e respondam as perguntas que foram colocadas, para que a gente possa ter um tempo, porque eles já tiveram a possibilidade de ler as perguntas em português, para que a gente possa ter um tempo para que os nossos convidados internacionais possam ter contato, familiarizar com o conjunto de perguntas e daí responderem na sequência. Nesse sentido, eu vou rapidamente escolher aqui um conjunto de blocos de questões que foram feitas, já colocando aqui para os convidados internacionais. Pediria um cuidado especial na tradução feita para eles e logo depois passo para que o Gastão e o Elvésio possam fazer as suas considerações. Então, primeiro aqui algumas perguntas dirigidas diretamente para o Richard. Uma pergunta aqui de como é que é o vínculo de trabalho dos médicos generalistas com o Sistema Nacional de Saúde no Reino Unido. Como é estabelecida a sua remuneração e de que maneira os demais profissionais são envolvidos na prestação de cuidados primários. Uma pergunta feita pela Vera Luísa da Fiocruz. Ainda para o Richard, o Henrique Picado, da Nicarágua, pergunta como se assegura no Reino Unido que, ao mudar os governos, não apenas se dê a continuidade da atenção primária, senão o seu fortalecimento. Quanto, se o Reino Unido e o Canadá contam com voluntários da saúde na sua comunidade. Uma pergunta feita pela Ângela Carneiro, da Univasf, coloca aqui que foi citado na apresentação que os médicos não recebem um salário direto do governo e que esses parecem ter um compromisso menor com a qualidade das práticas. Desculpa, os que recebem diretamente do governo. Existem estudos do governo que avaliem a qualidade das práticas dos médicos que atuam através de empresas e os que recebem salários do governo? Mais uma pergunta para o Richard. A última pergunta dirigida para ele diretamente é se, em sua apresentação, a atenção primária está focada na clínica médica. Existe uma proposta de ampliação do cuidado da saúde para uma equipe multidisciplinar? E a saúde bucal? Existe prontuário eletrônico? Então, essas foram as perguntas dirigidas especificamente para o Richard. Eu vou ler agora as perguntas que foram dirigidas para a Luíse, muito rapidamente também. Em relação ao gasto público em saúde, quanto o Canadá destina para a atenção primária à saúde, atenção hospitalar? Se o telesaúde também é utilizado no Canadá para fazer a integração entre médicos generalistas com outros especialistas. Está errado. Bom. Se na estrutura federativa do Canadá, que tinha mecanismos horizontais de distribuição de recursos entre as províncias, como os mecanismos vêm se reduzir, como vem reduzindo as desigualdades dos gastos em saúde entre as províncias no Canadá? O que o governo central vem fazendo para que os cuidados primários tenham a mesma qualidade em todas as províncias e territórios? Bom, essas foram as questões feitas diretamente para o Richard e para a Luíse. Tem outras questões feitas em comum para vários membros da mesa. Eu vou parar por aqui para que a gente possa seguir com as perguntas e as respostas do Elvésio e do Gastão, e, se restar tempo, a gente faz o resto das questões que foram colocadas. Então, por favor, Elvésio. Todas? A gente pode fazer uma síntese. Vou fazer uma síntese, eu acho. Melhor fazer uma síntese. Vai ser uma rodada. Não, eu vou... Questão de trabalho, condições crônicas. Isso. Bom, são muitas perguntas. Quero aqui também reconhecer que são todas muito pertinentes, muito apropriadas e
e, na verdade, desafiadoras. Tem um bloco, eu não vou citar cada uma pelo tempo, tem um bloco aqui de várias perguntas, eu vou tentar comentar sobre elas, que se relaciona à questão das doenças crônicas, incluindo aí alternativas de cuidado mais articulados, também com práticas integrativas, complementares, etc. Eu queria dizer que eu falei muito rápido e várias das questões relacionadas à atenção básica, eu tive que correr muito, até para tentar falar de outras coisas que interferem bem ou mal, né, no mundo da atenção básica, nessa coisa da integração dos serviços, das ofertas, das mediações no conjunto das redes. Mas esse tema da doença crônica e vários dispositivos, e aí usar as alternativas incluídas nas chamadas práticas integrativas, é um dispositivo importante, sempre na possibilidade de oferta para que o município possa, com suas equipes, se organizar. Mas tem um ponto, e o Gastão fez menção a isso, que eu me detive mais sobre o NASF, mas um pouco nesse caminho. É um enorme desafio para nós adensarmos na atenção básica, pelo que ela já mostrou, e porque ela está dizendo e pedindo de ajuda, que o matriciamento, desde que possa chegar, e aí é o nosso grande desafio, ao conjunto dos municípios brasileiros, ele é fundamental. Quer dizer, o que nós já conseguimos ampliar muito, mas a oferta inicial dos NAFs foi muito restritiva, né? Além de limitada, mas foi o possível naquele momento, 2006, tinha um projeto mais amplo anterior que não conseguiu ser viabilizado. O que nós estamos propondo, além do que a gente fez do ano passado para cá, que triplicou o número de NAFs, é chegar a todos os municípios, e em formatos diferentes, porque em alguns deles, o peso da questão da saúde mental, pela distância do polo, porque está afastado de tudo, pode ser importante que tenha um NASF com características claras de apoio matricial em saúde mental. Então, isso é importante. Mas então nós queremos ampliar as possibilidades, flexibilizar os formatos de organização, nós estamos estudando isso muito, o Eduardo está até coordenando o grupo para nós nesse sentido, na SAS, e sobre financiar o que é hoje. Então, isso é uma alternativa importante para, agora, num duplo papel do matriciamento, né, ou no papel mais original, que apoia, mas que cuida também, porque essa é uma demanda que a gente tem visto da rede. Não pode ser só alguém que vai lá explicar, discutir caso, ou outro polo que fica atendendo alguns doentes. Tem que combinar as duas estratégias, mas vale por isso que o Gastão lembrou muito bem, quer dizer, as alternativas, além do telesaúde, para dar mais potência à atenção básica no seu papel, eu consigo resolver um conjunto de problemas da minha população sob minha responsabilidade, significa matriciamento com especialistas também. De tal forma que a gente for incentivar de centros de especialidade, ou a organização que tiver, tem que nascer, já tem muitas experiências nesse sentido, mas de iniciativa de municípios. Tem que nascer já a partir do ordenamento da atenção básica. Então, se é o cardiologista que está lá no centro de especialidade, que também vai fazer o eco, fazer o teste de esforço, mas que ele tem um papel junto da equipe, que seja um dia por semana, que seja o tempo todo por e-mail, por tele, mas que já nasça assim. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, com as outras especialidades, da gente ampliar potência e ir entrando no serviço de referência, porque você para de financiar modelos tradicionais de encaminhamento para especialistas e volta a esse padrão. Está muito relacionado também ao cuidado continuado, professor Ezio, ao cuidado prolongado, que isso é muito próprio da atenção básica. Eu acho que nós vamos poder fazer, agregando esses dispositivos, para encerrar esse bloco das crônicas, com esse mundo de diabetes, hipertenso, com tudo isso que significa, não é um caso simples, não é à toa que ele é obeso, como lembrou muito bem o Gastão, e ainda mais nessa proporção, tem necessidade de intervenção coletiva, mas tem individual, caso a caso, complexo, difícil, essa equipe tem que ser apoiada. Então, nós estamos com muita expectativa de que o que a gente for construir para um cuidado mais qualificado para as doenças crônicas vai ainda mais agregar valor, reconhecimento, mas, portanto, recursos e tecnologia à atenção básica. Então, tem várias perguntas nesse sentido, e eu tentei muito rapidamente, que significa um desafio enorme.
Tem uma pergunta, duas perguntas importantes sobre o saúde na escola. Nessa perspectiva, nossa proposta agora para 2003 é a ampliação radical. Não ter critério, é claro que tem prioridades a partir de cada região, de cada estado, mas não vai ter cortes por como o que foi possível fazer esse ano. Então, é uma ideia mais... Tem uma questão aqui também que a gente acabou não tocando, que é uma dinâmica muito importante. A gente não quer ter um programa para idoso, mas que cada dispositivo da rede, cada ponto de atenção, cada vez que a gente espera mais articulado, mais integrado, tenha um olhar específico para o idoso. É um pouco isso, e sensibilizando e qualificando, indo agregando, seja tecnologia, seja medicamentos, seja formas de cuidar diferenciado. Não é para ter uma rede paralela. Tem uma questão aqui muito específica sobre a questão do parto normal. Nós estamos numa verdadeira, que precisa de movimento social nesse sentido, porque o enfrentamento é muito grande sobre a questão do parto normal. Os centros de parto normal, a formação, o incentivo à formação que estamos fazendo, inclusive agora criando muito mais residências para enfermeiros obstetrizes, é um dispositivo importante, né? Tem uma colocação sobre a exigência do pediatra na sala de parto. Nós estamos revendo essa discussão para separar o que é quase uma decorrência de uma coisa normal, que é um parto normal de risco habitual, com um mundo que beira a questão de patologia, que é uma gravidez de risco. Aí sim é outro mundo, tem outro dispositivo. Mas só para não entrar muito em detalhe, os elogios a gente pula. Tem uma questão muito importante aqui que entra na dinâmica que o Gastão fez menção, e é para nós ainda que nós estamos com alguns estudos nesse sentido, mas ainda não temos nenhuma proposta, para pelo menos discutir, que é esse dilema da descrição, para usar o termo mais clássico, de uma população como equipe, num território. Agora, a discussão é que território é esse? Ele não pode ser só o território fixo, físico, porque a dinâmica populacional, isso vale para os grandes centros, mas aqui está colocada uma questão que é fundamental, vale para as grandes extensões rurais. Essa dinâmica, para falar de trabalhador transitório em cor de cana, por exemplo, aonde é o território do cortador de cana durante vários meses por ano? Não é na sua casa. Vale para os trabalhadores domésticos que vão para outros bairros e ficam lá enfiados dias e dias, e às vezes todos os dias. Do trabalhador tradicional nos centros dos grandes centros, das grandes cidades, das áreas que são industriais, mas não são de moradia. Então, essa coexistência de um território dinâmico, e aí nós temos que invocar Milton Santos com a sua geografia humana, que não é o território físico. Agora, como fazer isso? Nós não temos ainda a solução. Mas a sair de uma ortodoxia, quase original também dos ingleses, que era mais fácil mudar de médico do que mudar de casa, mais fácil mudar de casa do que mudar de médico, por uma flexibilidade a ser arranjada em cada lugar, eu acho que é o nosso caminho. Não tem como fugir disso. Aí sim vai dar muito mais legitimidade. E tem a questão das grandes extensões, que é outro desafio. Acho que ao ter novos formatos que nós estamos preparando para debater com estados e municípios, para o saúde da família, para as equipes de atenção básica, vão permitir, seja para os ribeirinhos, seja para as grandes extensões rurais, novos formatos. Eu acho que isso vai ser plenamente possível. Tem um conjunto de perguntas aqui também, que enfocam o tema das carreiras, né? O Gastão também fez menção. Não é um desafio fácil, tanto que vários esforços têm sido feitos e ainda incompletos, mas nós temos que ter um caminho nesse sentido mesmo, né? Porque se nós estamos muito na contracorrente do mercado, e até bom que seja, nós temos que ter mais fortaleza nos que nos fixa as equipes na atenção básica. E parte dessa dificuldade de fixação é carreira, perenidade, nem estabilidade, perenidade mínima, não estabilidade no sentido pejorativo, mas uma perenidade de garantia mínima de ataques especulativos partidários sazonais, né? Então, acho que isso é importante, que a gente caminhe nisso. Não temos a receita completa, há um esforço permanente, junto ao MEC agora, que já abriu um pouco a visão sobre isso, para a gente avançar nessa possibilidade, inclusive desde a formação. E aí eu acho também que esse caminho, nós temos pouquíssimas, né, para não dizer de experiência de uma carreira estadual de base local, né? Eu acho que essa é uma possibilidade. Tem base legal e é possível, tem dificultadores operacionais, mas eu acho que a gente não deve desistir
é fator fundamental para a qualidade. E a última... Bom, tem um caso aqui, ainda bem que o secretário do Rio Grande do Sul está aqui, tem uma denúncia, viu, Ciro? Então, denúncia a gente apura, para quem fez... não é sobre você, não. É sobre o encaminhamento cobrado de maternidade de alto risco regularmente numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, como a gente tem feito sempre os estados também, isso é questão de apuração, pode ficar tranquilo, como tem contato, eu vou me encarregar de acompanhar. E eu quero fazer uma referência a que o Gastão disse, concordando em parte, que é o tema das UPAs. Eu acho que tem várias montagens, né? Quando ela foi feita nesse sentido, e foi muito mesmo, um jeito simplificado de dar uma oferta e um certo cala-boca da população, ela é destrutiva ao sistema, porque ela disputa diretamente, aí com força do executivo, com as equipes da atenção básica. Agora, o esforço que a gente tem feito é que ela entre no campo de ponto de atenção necessário, porque nós temos distâncias enormes para portas de emergência, que isso significa maior chance da defesa da vida e de evitar sequela, mas à medida que você vai estruturando pré-hospitalar, agora com a ideia do SAMU regional, isso tem reduzido. Portanto, as últimas 500, 300 e tantas UPAs, a gente discutiu caso a caso, discutimos com o gestor, vimos a cobertura da atenção básica no lugar, a veracidade do dado da questão da equipe, da presença do médico, num esforço enorme para isso não acontecer. E que entre como um ponto da rede. Eu acho que esse é um alerta e uma preocupação permanente. Eu acho que, viu, Eduardo, deve ter faltado alguma coisa, mas se eu lembrar e se alguém reclamar, eu ainda estou aqui. Alô? Uma questão sobre que receita eu tenho para a gestão autoritária. Para o autoritarismo do executivo, do poder executivo, etc. O preço da democracia é a eterna luta pela democracia, né? Para não dizer que eu sou da UDN, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós temos que lutar continuamente por uma certa cultura institucional, por algum grau de democracia institucional que está fora de moda. Só que democracia institucional tem que segurar a responsabilidade sanitária, com a produção de saúde, com a educação, com a pesquisa, com essa autonomia necessária para quem faz praxis. Não é fácil, tá? Mas aí nós temos que fazer uma luta cotidiana, né, escolher os melhores nas eleições, etc., mas temos que mudar a norma, a regra. Vou dar um exemplo de Campinas, essa crise lá agora, em parte é isso. Campinas tem uma norma, tem quase 20 anos no SUS, uma norma municipal, que os cargos de gestores de serviço e de programas havia uma seleção interna, com critérios para se inscrever, tem que ter 3 anos de SUS, pelo menos 30 horas por semana, uma banca interna e externa, representação da gestão, da área, da oncologia, da atenção básica, da universidade, etc., etc., que fazia a seleção, as pessoas... O poder público, baseado na avaliação, podia tirar, mas tinha que chamar alguém da lista. Ou seja, a pessoa não é inamovível. Ou seja, não sei se é essa, mas é uma alternativa. Isso dá uma certa estabilidade, entra governo e sai governo. Né? Outra coisa é cogestão neles. Avaliação sem cogestão é autoritarismo. Gestão com base em resultados sem cogestão, sem envolvimento dos trabalhadores, na construção dos indicadores e na interpretação dos indicadores, né, é autoritarismo, é desmobilizador, né, é emburrecedor, diminui nossa capacidade de crítica, de falar de tudo. Né? Então, cogestão. Vamos fazer avaliação sempre em cogestão. Elaboração de planejamento, de planos de metas. Eu já falei aqui, tem que ser regional, envolver a atenção primária. O que vai para os hospitais tem que ser deliberado junto com a atenção primária de cada região, junto com a saúde mental. É possível fazer isso, é viável. Os tais colegiados regionais, esse aí que nós estamos fazendo, pode ter seus grupos, envolvendo os profissionais, os usuários. Então, nós temos que pensar... funcionário público inamovível não é bom. Não é? Por outro lado, ficar totalmente na mão do gestor é muito ruim. Você poder demitir por antipatia, por problema político partidário, como está agora, com as gambiarras, é muito ruim também, porque você dá uma prepotência. Então, nós temos que pensar
carreiras políticas do SUS, específicas do SUS. Não é nem igual do judiciário, nem igual da universidade, específica. Eu perguntei para um gestor de Portugal qual era a jornada de trabalho de médico e enfermeira, ele não entendia. Eu achei que era português, mas não era, não. Demorou a entender. Eu falei assim, como assim jornada? Não, é regulamentado no país que as pessoas podem trabalhar 44 horas no máximo por semana. O SUS faz concurso, contrata conforme o interesse dos profissionais e a necessidade nossa. Nós temos contrato de 12 horas, cirurgião plástico, temos de 30, temos de 40. Então, é uma coisa corporativa que nós fomos criando, parece que é democrática, é autoritária, que vai nos amarrando, enfim. Então, é esse exercício permanente que pode nos ajudar a ter outra cultura. Todos os cargos do SUS, da escola, não pode ser cargo de confiança. Do prefeito, do governador. Né? Nós temos que pensar instituições públicas, não privatizadas, com controle, com avaliação de desempenho, com avaliação de resultado, com avaliação externa, mas com a influência menor. O assunto é cumprido. A pergunta também é muito simples. Como universalizar a atenção básica e garantir a qualidade para 80% a 90%? Você viu que a gente tem que chegar em 99%, né? Como os ingleses lá, para cumprir esse papel de filtro, de resolutividade, etc., nós temos que fazer isso. Como fazer? Aí também, nós estamos num ciclo vicioso. Quanto menos legitimidade a atenção básica tem, essa verba das UPAs para a atenção básica, não para a urgência e emergência, está indo dinheiro pelo ralo. Eu não sei do orçamento dos estados e do Ministério, de onde sai a UPA. Se sai da atenção básica ou se sai de outra coisa. Porque tem... É do médio e alta, ótimo. Porque se é urgência e emergência... Então, nós temos que lutar quanto vai para pessoal. Você viu a transparência do Canadá? Quanto vai para pessoal, quanto vai para medicamento, quanto vai para uma coisa que é terceirizada. Então, nós precisamos criar uma... E aí vai depender muito da legitimidade da atenção básica. A legitimidade da atenção básica depende do poder de coordenação. Se a população descobrir que o médico, o enfermeiro, o dentista de família tem o poder, a capacidade, se dizer que é prioridade 1, se achar que tem câncer, de botar em quase todo o Brasil, já dá para fazer isso. Se for prioridade 1, se tiver câncer, precisa de atendimento imediato, nós temos já uma rede de apoio especializada, com exceções, algumas regiões, não, mas a maior parte do Brasil, para atender essa prioridade 1 em 48 horas. Quem vai fazer isso? Médico de família, enfermeiro de família. Isso aumenta a legitimidade, portanto, aumenta a pressão para a gente chegar em 88%. Nós temos que sair do ciclo vicioso. Mas não pode fazer porque o povo, porque não sei o quê, o povo quer PA, o povo quer Unimed, o povo quer não sei o quê. Blá, blá. A gente está num ciclo vicioso, queremos ou não queremos SUS? Vamos enfrentar ou não vamos enfrentar? Nosso SUS é com base na atenção básica ou não é? Então vamos para o concreto, vamos para o real. Meu professor de saúde coletiva, o professor Guilherme Rodrigues da Silva, dizia o seguinte: a gente tem que analisar a política pública igual a gente faz clínica, vendo os sintomas. Um dos sintomas do descaso, do caso, do cuidado, é o quanto de dinheiro, e para onde vai o dinheiro, como é que ele está sendo feito, e como é que cuida do pessoal que trabalha aí. Né? Então, assim, como é que está sendo o financiamento do SUS? Como é que está sendo o financiamento como é que vocês, trabalhadores, estão sendo cuidados? Esse é o sintoma. Muito obrigado. Essa é uma área muito complexa. A primeira pergunta, como é que os médicos pagam? Está muito bom. A primeira pergunta é como os médicos são pagos e as pessoas que trabalham com os médicos são remunerados, enfermeiros e outros pessoais. Eu vou tentar explicar. A maioria dos médicos tem o seu negócio. Eles são os donos da clínica. 70% são dos donos, a gente dá dinheiro para eles, eles dão os empregos e dentro dos empregados tem outros médicos também, e o que tem sido feito cada vez mais é reduzir o número de médicos que são parceiros e têm um negócio e ter pessoal assalariado.
dois motivos. Um deles é que uns dos médicos mais jovens não querem se comprometer com aquela comunidade, com aquela área, como as gerações anteriores. Porque na Inglaterra, quando você entra como sócio num negócio, você fica lá 30, 40 anos. Você vive e trata as pessoas naquela comunidade, conhece essas pessoas muito bem. Os médicos, às vezes, querem conhecer mais do mundo, querem viajar, querem ir para outros lugares do país. Então, você não pode entrar de sócio numa clínica e fazer isso. Então, no início da carreira, eles querem ser assalariados. Então, há uma geração de médicos que são formados e querem ter a flexibilidade no seu emprego. Depois disso, eles querem se fixar em algum lugar e aí eles entram de sócio. E aí é o problema, porque uma das vantagens de empregar e não ter um como sócio é que você paga menos. Então, um sócio de uma clínica, a gente fala em média, tem uma variação, mas a média ganha cerca de 100 mil libras por ano. O salário médio para um médico integral é cerca de 65 a 70 mil libras ao ano. Então tem uma diferença de 30 mil libras por ano. Mas eles fazem coisas diferentes. O assalariado vê pacientes e só isso. A pessoa que é sócio vê paciente, assim como o outro, e também tem que administrar a clínica. Então tem que investir no local, tem que empregar, tem que tomar decisão se vai aumentar ou diminuir a clínica. O risco é maior e é por isso eles justificam que recebem mais comparativamente aos assalariados. Mas quando reduzem o número de sócios e o número de assalariados, tem um perigo na Inglaterra que os profissionais vão destruir essa filosofia de atenção básico por terem empregados controlarem os pacientes, porque tem um perigo que esse modelo talvez não funcione com a profissão que tenta maximizar a sua renda. A próxima pergunta é como avaliamos o trabalho feito por autônomos e assalariados? A resposta não é em termos de qualidade. Nós temos a parte dos dentistas e nós tivemos uma grande iniciativa porque tivemos uns dentistas no serviço, no sistema de dentistas sendo contratados pelo sistema. E o que nós descobrimos é que os assalariados não eram tão bons na assistência quanto os dentistas. Por que isso? E nós não sabemos. Ambos recebem o mesmo treinamento. Mas, olhando nas clínicas, as pessoas empregadas como médicos, o que eles veem na sua carreira e oportunidade versus o sócio da clínica. E o que nós descobrimos que médicos que contratam outros tem uma função motivadora, e essa função é motivadora para ela, mas o salário não é muito bom. As pessoas que têm um salário de hospitais recebem mais e têm melhores condições, mas o trabalho é horrível, porque eles não sabem o que é um clínico geral e a filosofia da clínica geral. Então, geralmente, as pessoas vão para o modelo assalariado e são empregados pelo sistema, mas acham que o trabalho não é interessados. Então, eles preferem ir para a comunidade e trabalhar na comunidade, porque é lá que eles trabalham com as pessoas, que é algo que recompensa eles. Então, tem alguma coisa funcionando nos nossos modelos, mas nós temos cerca de metade dos médicos
contratados. Esse é o nosso modelo que nós tivemos em 1948 e estamos tentando aperfeiçoar, mas não queremos fazer uma decisão sobre a profissão. Assalariado é bom ou ser sócio é bom? A pergunta sobre enfermeiros e as outras pessoas que trabalham para os médicos, a maioria é empregada pelos médicos ou pela clínica. Nós temos características semelhantes, porque o trabalho é muito bom, mas no hospital eles recebem mais, mas têm um trabalho menor. Então, existe essa tensão. Mas os médicos e as clínicas primárias estão competindo com os serviços comunitários. Então, às vezes, eles têm que melhorar o pagamento em vez de perder eles para outras clínicas. Nós criamos em 2004 uma flexibilidade na estrutura da clínica em que não são os médicos que têm que ter um negócio. Na realidade, basta ter o negócio e os outros podem ser enfermeiros, administradores ou pessoal clínico. E nós começamos a perceber que o modo para aumentar o negócio é ter enfermeiros como sócios e fazer com que os enfermeiros fiquem lá. Então, tem um movimento nessa direção. Ainda está incipiente, mas estamos vendo isso. A outra pergunta que me veio foi... Me disseram que eu fui controverso com relação ao que... Como mudarmos a atenção básica na Inglaterra. E falar também sobre voluntários, mas nós temos um problema interessante na Inglaterra, que nós temos, nos últimos 10, 12 anos, o que eu, como funcionário civil, digo é que sobre o tempo de espera, sobre o acesso, eu sou muito bom nisso, mas se você é bom nisso, você deve fazer isso, você vai conquistar isso. Nós não podemos ficar por trás. Se nós temos uma meta, nós temos tantos anos, então nossos pacientes têm que ter acesso 48 horas na unidade primária. 95% dos pacientes disseram que poderiam fazer isso, mas teriam que encerrar, não poderiam ter as consultas antecipadas. E se você não consegue fazer consultas, desculpa, você liga amanhã. Se você não pode marcar as consultas para a próxima semana, você fica ligando, até que você consegue a consulta. Mas não é a intenção da política. A intenção da política é tentar melhorar a rotina da política, para que quando ele volte lá, ele diga: sim, vocês têm uma meta, vamos atingir essa meta até que nós tenhamos forneçamos um acesso melhor a essas pessoas. A menos que o governo seja melhor esse problema de atingir as metas no sistema de saúde, nós estamos tentando apoderar os resultados melhorar os resultados para o paciente, porque se isso acontece com relação aos pacientes, isso melhora e o paciente tem ganhos. Nós estamos tentando melhorar a saúde da população. Se você não mede isso, você não aprimora a saúde da população. Você precisa atingir o processo contínuo, deve ser feito, deve ser uma coisa contínua para melhorar o acesso, porque a única forma do acesso melhorar é através da continuidade. Espero que dessa maneira, isso é um grande experimento, é um grande risco, mas espero que dessa maneira o governo pare de emitir metas para que os profissionais respondam, demonstrando quanto eles são bons e quanto eles podem cuidar de uma maneira boa. Estamos pegando todo o orçamento do sistema de saúde e dando para a atenção primária. Para um grupo de clínicas trabalharem juntos, de médicos clínicos trabalharem juntos, eles têm todo o orçamento e
a saúde que eu os contrato com esse orçamento para que eles forneçam essa saúde na comunidade, e eles controlam e eles fornecem, eles decidem qual é o tipo de tratamento cardíaco ou de câncer, e eles vão diretamente àquela comunidade ou àqueles pacientes. Então, eles podem tomar as decisões sobre onde deve ser direcionado o investimento para o hospital, para a comunidade, para os serviços da comunidade. É um grande risco, mas eu posso dizer que na Inglaterra isso aconteceu diferente, tem mudado em 5 anos. Daqui a 5 anos pode melhorar muito ou pode piorar muito. Não vai ficar a mesma coisa, vai haver mudanças. Em termos de comunidade, nós somos ruins em envolver a comunidade. É uma desgraça. Nós temos a filosofia de que o médico sabe melhor e que o médico vai dizer para o paciente e à comunidade o que precisa. E isso não é baseado em evidências. A base em evidências é envolver a comunidade, você tem o melhor autocuidado, você tem o melhor cuidado com a comunidade e você chega aos pacientes, e nós podemos aprender muito sobre o que vocês estão fazendo com os agentes comunitários. E eu vou tentar incluir isso no sistema inglês. Tem uma pergunta: como nós estamos ampliando a saúde bucal? Nós estamos segmentados e fragmentados. Temos um excelente sistema primário, mas nós não temos TI para a parte dentária ou farmácia. Nós estamos modificando isso, estamos fazendo um modelo de registro para cobrir a população. E essa mudança vai levar cerca de uns 18 meses para ocorrer. Nós precisamos de ter bons sistemas de TI para controlar isso. Nós também estamos investindo nos sistemas de TI da área social. Nós precisamos de TI sobre como cuidar das pessoas na comunidade, problemas de demência ou dificuldade de aprendizado. Nós precisamos fazer mais em termos do fluxo de informação entre os sistemas, mas não vamos ter um sistema separado, vamos ter um sistema informatizado em conjunto. Em termos de farmácia, nós temos um sistema sobre prescrição eletrônica, então o paciente recebe a prescrição e pode escolher a farmácia que ele quer ir. Então, se ele mora, como eu moro, no norte da Inglaterra, mas eu vou 2 ou 3 vezes na Inglaterra e vou muito para Londres, porque eu tenho que esperar voltar para casa. Eu posso pegar em Londres uma prescrição eletrônica. Então, nós temos um investimento em relação a isso. A última coisa, tem uma questão para nós sobre o problema financeiro do que está acontecendo na Inglaterra. Está afetando a saúde, especialmente na Espanha. Nós estamos vendo o sistema espanhol e outros sistemas europeus não estão dando mais saúde para visitantes estrangeiros. Uma resposta para isso é a lei diz que é ilegal, mas tem a realidade e nós sabemos que na realidade isso acontece. Novamente, isso é uma questão europeia que estamos falando ao governo espanhol para resolver isso. É ilegal e não deve ser feito e não pode ser feito, mas se tivermos a situação do governo espanhol não resolver isso, então eles vão receber menos dinheiro para cobrir a outros países que vão prestar esse atendimento. Isso é uma questão nossa da Europa. Nós temos as leis, mas as pessoas não seguem necessariamente as leis e o que nós fazemos como consequência. Eu tive 3 perguntas.
A primeira, eu não posso responder, não sei quanto dinheiro é gasto na assistência básica versus assistência hospitalar, mas eu posso verificar depois. Isso vai depender de como as províncias apresentam e como nós gastamos dinheiro. Agora, o orçamento é 2 bilhões e 100. Então, agora nós temos 2,1 bilhão de dólares para tecnologia, telesaúde e prontuário eletrônico. Agora, nós temos 308 milhões direcionados para o prontuário eletrônico. A outra pergunta é sobre integração com médicos de família e especialistas. Como eu falei na minha apresentação, essa é uma área em que as províncias identificaram que precisam estudar isso mais a fundo e aperfeiçoar essa integração entre os especialistas e os médicos de assistência primária. Mas na British Columbia, eles fizeram redes que incluem especialistas e médicos e os pacientes e outros profissionais de saúde para cuidar de pessoas com doenças crônicas, e o médico de família coordena essa questão. Isso começou em 2005. Em Ontário, eles têm um home care que querem também aumentar pelos estados. Isso é um problema para nós. Nós temos alguns modelos inovadores, mas ainda não estão muito disseminados. Outro exemplo é que em algumas províncias nós temos serviços de saúde mental partilhados, médicos de família trabalham com psiquiatras para atender os pacientes e as famílias. E a outra questão é como reduzir a inequalidade. Uma das coisas na legislação do Canadá é que todas as pessoas devem ter acesso a hospitais e médicos sem ônus, mas um grupo vulnerável que não tem acesso ao serviço, mesmo que exista, há pessoas que não têm confiança para buscar um profissional de saúde. Isso é mais difícil de abordar e está mais ligado ao nível da equipe. Voltando à minha apresentação, eu falei que queria voltar para um ponto e me esqueci. O Canadá cobre apenas os médicos e os serviços, mas nós temos que desenvolver a capacidade para desenvolver home care e serviços comunitários que não estão cobertos. Então, pode haver diferentes níveis de serviços de home care no país. Em relação à qualidade, nós temos no Canadá o que chamamos de acreditação, que tem módulos para serviços hospitalares. Eles vão para os hospitais, fazem uma análise dos hospitais, e essa acreditação vale para 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. 5 anos significa que você atendeu aqueles requisitos e a outra será feita em 5 anos. Em outras, você recebe um tempo para melhorar determinados serviços no hospital, seja a maneira como guarda o prontuário eletrônico, controle da infecção hospitalar. Então, você tem 1 ano ou 2 para melhorar a qualidade, e aí há uma reacreditação. Isso é para serviços hospitalares. Nós temos, em relação aos cuidados primários, é voluntário, não é disseminado, mas existe esse sistema que vai avaliar a questão da qualidade dos serviços prestados pela equipe de cuidados primários. Em relação à inequalidade para financiamento, o governo federal
faz pagamentos para as províncias menos ricas, para que elas aumentem a qualidade dos serviços na sua área. Um outro ponto, em relação à qualidade para as províncias, nós temos conselhos de melhoria da qualidade, isso é algo novo, e eles vão ver a qualidade dos serviços prestados dentro da sua área de coberturas. Temos Conselho de Saúde, que é financiado pelo governo federal, que vê a evolução dos sistemas da saúde colocados pelos primeiros ministros dos estados. E, por fim, em algumas das províncias, implementaram pagamentos por incentivo para desigualdades. Eu estou misturando um pouco, para aumentar acesso às populações vulneráveis. Então, essas são as respostas às minhas perguntas. Bom, a gente vai então encerrar essa mesa. Antes eu queria só pedir para que vocês ficassem aqui, que a gente tem alguns rápidos avisos para dar, mas queria então agradecer ao Richard, ao Gastão, ao Elvésio, a Luizen, pela possibilidade de trazer, no caso dos convidados internacionais, essa referência, o modo como vem se dando a implantação, o funcionamento da atenção básica nos seus respectivos países. O Elvésio, por trazer a política nacional, como está colocada nesse momento, em termos de seus desafios e das suas estratégias. E ao Gastão, pela forma como trouxe um debate aqui, diante dessas questões todas, ativando em nós todos uma grande vontade de atuar para defender o SUS, construir uma atenção básica cada vez mais forte. Então, queria agradecer a todos os palestrantes por essa mesa de amanhã, a primeira mesa do seminário. Muito obrigado.